Fala, meu querido, fala, minha querida. Tudo bem? Mais uma aulinha, né, do nosso mini curso, deixa eu ajeitar isso aqui. Nosso mini curso de Brasil Império, trabalhando questões relativas à história do Brasil com potencial, mas imenso potencial de ser cobrado, principalmente na prova de Escola de Sargento das Armas, no Colégio Naval e na prova da SpaceX. Embora o título do evento esteja mais ligado à ESA, a gente foca mais em questões de estilo ESA, mas você vai ver que pode cair em qualquer evento. Então, de antemão, vou mostrar aqui toda a minha habilidade, porque eu estou só com uma tela, então vou ficar alternando YouTube, material e o PowerPoint. Minhas considerações iniciais. Primeira coisa, o som tá bom? Por favor, me passe o feedback número 1 de áudio. Número 2 de vídeo, né? Eu fiz aqui umas correções porque estava meio que dando um tilt na imagem, ficava meio que um brilho que eu não sei de onde é que vem, porque não vem dos meus lindos olhos. Então, me diga logo se o som está ok e se o vídeo está ok. Você me dando esses dois feedbacks, eu vou ficar morto de feliz para a gente continuar com a nossa aula, certo? Esse é o meu checklist. Então, espero de vocês aí alguns segundos por causa do lag, certo? A respeito de áudio e a respeito de vídeo. Vamos lá? Com o áudio ok e com o vídeo ok, deixa eu ver se está tudo bem aqui com o meu bate-papo. Com o áudio ok e com o vídeo ok, eu gostaria que vocês me dissessem se vocês já baixaram o material. O material está disponível no www.alfaconcursos.com.br, mas se você porventura, certo? O Samuel está dizendo desde segunda que o áudio está um pouco baixo, mas eu coloco o fone, certo? O vídeo está tudo em ordem, Nilton, beleza, tudo perfeito. Vamos lá. Pergunta do Fábio Luiz. Hoje tem material? O material está disponível no www.alfaconcursos.com.br, mas se você tiver pressa, já não for tão acostumado, não for ainda tão acostumado com os nossos eventos, anote isso aí. @prof, eu.niltonmatos, eu mesmo. Lá nos stories tem um link de arraste para cima. Tem isso aí, material 28/4, certo? Arrasta para cima, que você vai ter um dos materiais mais completos, certo? É um material que eu fiz como base no site da Multirio, que é um site muito bom, governamental, a respeito do período regencial. Então, checklist, som ok, vídeo ok, material você já sabe onde encontrar. O Ralph, meu querido monitor, primeiro, muito obrigado por você estar acompanhando. Segundo, coloca aí para os alunos o meu Instagram, @prof.niltomato. Se o material ainda não está na plataforma, eles podem baixar no meu Instagram. Tem um link lá nos stories de arraste para cima. Então, Ralph, eu conto com você. Coloca aí, por favor, @prof.niltomatos. Para completar o meu checklist, eu quero saber daqui quem não participou da primeira aula desse mini curso, que foi uma aula sobre o primeiro reinado. Então você coloca aí uma mãozinha levantada, diz eu, porque eu quero saber quantos estão na aula de hoje e que não participaram da nossa primeira aula do mini curso, que foi a aula sobre o primeiro reinado, tá ok? Quantos de vocês não, Wesley, boa tarde, Nilton, no trabalho escutando a aula, pois pode escutar, vou tentar conversar o máximo possível para você absorver o máximo de informações. E no final ainda vou divulgar uma surpresinha, certo? Eu vou no meu Instagram, certo? Mais tarde, divulgar um material adicional ao da aula de hoje, só para quem está assistindo a aula ao vivo. Afinal de contas, os stories só ficam por 24 horas. Mas para isso, a gente vai ter uma parceria, certo? Cada um que aqui está vai se comprometer a chamar pessoas e ter pelo menos uma pessoa convidada por você nessa live. Se isso acontecer, eu vou te dar um material adicional que junto vai matar qualquer questão de período regencial na prova da ESA. Para quem não participou da primeira aula, vem comigo aqui, ó. A gente trabalhou isso, certo? Um slide, eu até pedi permissão para que o slide ficasse um pouco diferente, porque ao fundo eu tenho a bandeira da família Orleans e Bragança, né? Colocamos uma linha do tempo e começamos nada mais nada menos com a chegada da família real portuguesa ao Brasil no ano de 1808,
fugindo das guerras napoleônicas. Comentamos um pouco a respeito das mudanças trazidas por essa família real, certo? Dentre outras coisas, o Alvará de 1º de abril, a abertura dos portos, os tratados de 1810 e a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Mais à frente, nós trabalhamos também algumas anexações territoriais desse período, que correspondem à Guiana Francesa e à província da Cisplatina, que posteriormente seria perdida. Ok? Então esse foi o primeiro ponto da aula passada. O segundo ponto da aula passada foi com relação à nossa independência, ao processo em si. E eu falei que quando cobrado em prova, não se cobrava somente o aspecto da independência brasileira, se cobrava um comparativo com a independência dos outros países que eram outrora colônias espanholas, ou seja, a independência da América Hispânica. E nós falamos com relação à forma de governo, lá republicana, aqui monárquica, falamos a respeito da ruptura com o colonizador, lá uma ruptura. Aqui a gente tem um descendente da família real portuguesa no governo e também falamos da fragmentação territorial, lá por conta da autonomia das províncias e aqui por conta de um Estado unitário, centralizador, que vai gastar para que não haja essa fragmentação, beleza? Vimos na aula passada. E falamos que a independência está diretamente ligada àquilo que nós chamamos de reconhecimento. E quando o assunto é reconhecimento, eu apontei o acordo de 2 milhões de libras esterlinas como sendo o assunto principal, mas falei também do reconhecimento interno e da tentativa dentro desse reconhecimento de você não ter uma fragmentação territorial, inclusive com um governo que ainda está na mão de um português, que é o Dom Pedro I, pagando mercenários, boa parte deles ingleses, para tentar conter revoltas que ocorriam no Brasil, acabando com aquela ideia de que a independência brasileira não ocorreu, certo, a partir de luta. Outra coisa, o reconhecimento por parte dos Estados Unidos, a intermediação do acordo com Portugal feita pela Inglaterra e tudo aquilo que porventura você viu na aula passada, ok? Depois a gente passou para um outro ponto, que foi a consolidação. E foi justamente dentro dessa consolidação que a gente falou da Assembleia Constituinte de 1823 e falamos também da Constituição de 1824. Enumeramos os principais pontos dessa Constituição de 24, aqueles que podem ser cobrados em prova, e de antemão já afirmo, as constituições mais cobradas em prova são a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891, então você já pode anotar, ok? Não paramos por aí, o tempo continua e a gente levantou aí mais possibilidades, como por exemplo, a continuidade na linha do tempo com relação à Confederação do Equador. 1817, Revolução Pernambucana. 1824, Confederação do Equador. 1817, Revolução Pernambucana, ainda dentro do período colonial, uma revolta separatista, também conhecida como Revolta dos Padres. Eu até falei, a hóstia foi substituída por farinha de mandioca, foi feita por farinha de mandioca, e o vinho foi substituído por cachaça. Pernambuco, ao lado, certo, de outras províncias do Nordeste, como Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, tentam uma separação do restante do Brasil para a instauração de uma forma de Estado confederada, ou seja, em que os entes eles têm total liberdade, mas se agregam para poder ter uma melhor participação no cenário internacional, ok? Então, Confederação do Equador, um nome que eu gosto muito, o nome de Bárbara de Alencar, depois você procura, por favor. Dentre outros fatores, a nomeação de indivíduo para governar a província de Pernambuco, contrário aos interesses do povo pernambucano. Perfeito? Não paramos por aí. Nós continuamos e falamos da cisplatina. E quando o assunto é cisplatina, a gente viu que atualmente a cisplatina nada mais é do que o Uruguai. Certo? Entre 1825 e 1828, a Guerra da Cisplatina, nós pagamos equivalente a 30 milhões, certo? De libras esterlinas, até porque a libra ele tem um valor muito parecido com o R$ 1.000 naquele momento, a moeda brasileira era valorizada, então cerca de 30 milhões aí, perdemos uma quantidade significativa de homens, acabamos perdendo a Cisplatina, que não fica com a união dos países do Rio da Prata, mas que se torna um país independente, que é a República Oriental do Uruguai. Basta você lembrar, eu contei a história, foi a Buenos Aires, peguei um buckbus para falar da aproximação entre a colônia de Sacramento, que fica no Uruguai, e Buenos Aires, ou seja, são divididos pelo Rio da Prata, ok? Inclusive, lembre, Rio da Prata exploração de prata essa, que vai dar nome, inclusive, a esse país que você chama de Argentina. Dentro da tabela periódica, né, você tem a prata
se eu não me engano, é AG, né, que vem de Argentum, né? E Argentina, você deve lembrar, também vem de Argentum, que significa prata, ok? Então, quando eu falo de prata, Bacia Platina, Países Unidos da Bacia do Rio Prata ou do Rio da Prata. Gastamos muito, perdemos o Uruguai, mas esse não é o único fator de crise, tá ok? A economia brasileira, chamei a atenção para, entre outras coisas, a crise que se instaurava por conta do pagamento de uma série de façanhas do governo Dom Pedro I, né? A contenção dos indivíduos que não reconheciam a independência brasileira, inclusive na Bahia, a contenção dos revoltosos, inclusive ficava muito chato, né? Porque Dom Pedro I era português, contendo brasileiros, certo? Dentro do próprio Brasil, em 1824, na Confederação do Equador. Tem também a questão de não termos um produto de grande nuance na pauta de exportação. O Banco do Brasil, que acaba decretando falência no ano de 1829. Enfim, uma crise econômica que é agravada, dentre outras coisas, por isso aqui. A guerra de sucessão do trono português, que envolvia diretamente Dom Pedro I, seu irmão Dom Miguel, e a filha de Dom Pedro, com apenas 5 anos, Maria da Glória. Os ventos liberais na Europa faziam com que Dom Pedro ele tivesse que lutar em nome de sua filha, porque senão ele perderia totalmente o acesso ao trono português. Ah, Nilton, mas ele não havia abdicado do trono português para ficar no Brasil? Havia. Um olho no peixe, outro no gato. Se o gato não desse certo, comia o peixe. Se o peixe não desse certo, matava o gato. Então, Dom Pedro I, ele faz isso. Enfim, a gente acabou com o que será o começo da aula de hoje. A gente acabou com a abdicação. Beleza? O dia 7 de abril, muitos consideram a verdadeira independência do Brasil, porque a gente se livra de um governante altamente incompetente, mas que deixou o Brasil numa situação econômica muito complicada. Tá ok? A abdicação. 7 de abril, contei 2 historinhas. Quais foram? O dia do jornalista, certo? Em homenagem a Líbero Badaró, o jornalista assassinado durante o reinado de Dom Pedro I, certo? O Líbero Badaró. E também falei da primeira apresentação da melodia do hino nacional, que foi em 13 de abril, que inclusive é a data que é ofertada em homenagem ao hino nacional brasileiro. Beleza? Tranquilo? Pequeno resumo. Espero que você tenha acompanhado, mas não acabou não. Olha como é que a gente vai começar a aula de hoje, com o fim da aula passada. Mais uma vez a linha do tempo, mais uma vez a abdicação. Por quê? Vou para o YouTube agora. Até aqui, quais os países que formavam a Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai? Brasil, Argentina e Uruguai. Cuidado, não confunda a Guerra da Cisplatina com a Questão Platina e com a Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai. A Guerra da Cisplatina é a Guerra de Independência do Uruguai. A Questão Platina envolve Brasil, Uruguai e Argentina com relação à intervenção brasileira na política interna desses países. E a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, é uma guerra contra o imperialismo de Solano Lopes, que a gente vai ver na aula que vem, e a gente vai ver que muda os rumos do segundo reinado, tá ok? Do segundo reinado, ok? Perfeito, tá massa, 50 pessoas, lembra do compromisso. Se cada um tinha 37, então eu preciso de no mínimo 64 pessoas para que eu divulgue um material extra. Quem não tem material, meu Instagram, @prof.newtonmatos, certo? Stories, arraste para cima, baixa o material e já confere no celular, tá ok? Já confere no celular. Tiffany, eu gostaria muito, monitor, quem é o meu monitor aqui? Ele falou comigo agora há pouco. Cadê o meu monitor lindo, maravilhoso, lindo? Certo? Ó, tem a Fabiana, certo? Linda, certo? Tem também, acho que era Raul o nome do rapaz. E o Ralph, tá aqui o Ralph, certo? O Ralph. Primeiro, um beijo para vocês. Divulga o meu Instagram, porque eu acho que não receberam o meu e-mail lá, certo? Aliás, desde ontem eu respondo 50 e-mails. Imagina, é data de enviar material. Então imagina como é que eu tô. Um salve para Lagoas, Thaís. Viu? Um salve mesmo. Divulga, por favor, vou colocar aqui, certo? O meu Instagram, @prof.newtonmatos, certo? Pode ser que chegue antes, porque tem um lag aqui, @prof.newtonmatos, ok? Coloca aí, por favor, para que a gente possa ter acesso ao material. Então, monitores, me ajudem nisso, 56 pessoas, já a gente bate a meta que é de 64 pessoas. Vamos começar agora a falar de período regencial. A abdicação de Dom Pedro I, dia 7 de abril do ano de 1831. Alô você, Paulo Henrique, de 1831.
E agora, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Lembra, essa abdicação, ela vai ter consequências. Só que, por incrível que pareça, já havia no Brasil a possibilidade que isso ocorresse. Newton, como assim? A própria Constituição. De que ano? Quero ouvir. Qual é a Constituição que rege o nosso país nesse momento? A primeira, a Constituição de 1824, aquela que tem características trabalhadas na nossa aula anterior. Diga-se de passagem. Abração, beijão, Pedro Calixto. Diga-se de passagem. Ela previa que em caso de vacância, certo, do trono real, que é vacância, quando não haveria ninguém da família real para assumir, certo? Ou porque o imperador morreu, ou porque ele ficou doente e o filho ainda é muito novo, ou porque o imperador morreu sem deixar herdeiros, enfim. Quem assumiria o país seria uma regência. Eu não quero que você fique na bitolagem. Veja bem, bitolagem, que é aquela forma redeada, aquela forma quase que sei lá, desumana, certo? De decorar o nome das pessoas. Ah, Newton, mas eu ouvi falar que dentro da primeira regência tinha o Francisco de Lima e Silva, tinha o Nicolau dos Campos Vergueiro. Tem no material, meu querido. Isso aí não vai fazer de você mais inteligente, não. O que é que você precisa saber? É que a nossa Constituição previa, eu não lembro agora se no artigo 120 ou 121, que uma regência, detalhe, quando você fala de regência, é uma regência trina. Uma regência trina. Uma regência de 3 membros. O problema? Dom Pedro abdicou durante o momento que o parlamento estava de recesso. Então, às pressas, aqueles que poderiam se dispor, se disponibilizar para compor essa regência, foram chamados. Inclusive, eu deixei o materialzinho aberto para você. Eu não vou poder mandar o material, mas ó, na introdução eu já falo dos aspectos de um contexto econômico, político do Brasil, certo? Já no segundo momento eu começo a falar dos governos regenciais. E eu digo para você, ó, regência trina provisória de 7 de abril a 17 de julho de 1831, regência trina permanente de 17 de junho até 12 de outubro de 1835, 17 de junho de 1831 até 12 de outubro de 35 e a regência una de 12 de outubro de 35 até junho de 1840. Porém, certo, eu tenho aí pelo menos 3 fases dessa regência una. A regência una de Feijó, a regência una provisória interina de Araújo Lima e a regência de Araújo Lima propriamente dita. Tá ok? Então eu tenho aqui, querendo, eu divido em 1, 2, 3, 4 partes. Regência trina provisória, trina permanente, una de Feijó, una de Araújo Lima. Querendo, eu divido em 2 partes. Regência trina, regência una, cada uma com sua subdivisão. Querendo, eu divido em mais partes. Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó, regência interina de Araújo Lima e a regência de Araújo Lima. Então eu posso dividir de 2 até 6 partes, caso você queira dominar tudo isso para a sua prova. Inclusive, meu querido, inclusive, você vai encontrar o nome de cada um. Aí onde tem regência trina provisória, eu coloquei o Nicolau de Campos Vergueiro, que é o indivíduo que, inclusive, na fazenda Ibicaba, começa a trazer os primeiros imigrantes. Eu coloquei o José Joaquim de Campos, o Marquês de Caravelas, e eu coloquei o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que não é o Duque de Caxias, mas é o pai dele, ok? Essa é a regência trina provisória. Mas eu não vou para ela agora não, certo? Eu não vou para ela agora não. Primeiro vamos para o contexto deixado por Dom Pedro I no momento da abdicação. O Brasil, economicamente, tá lascado. Newton, tá lascado. Newton, fale outra palavra. Agora, Newton, fale outra palavra parecendo aquelas novelas do SBT. O Brasil está lascado, muito lascado. Por quê? Ora, meu querido, Dom Pedro gastou, desde o momento da independência até a sua abdicação, e vários aspectos. Inclusive, isso é importante. Anota. Se um dia for cobrado em prova, você manda para mim, certo? Uma cachaçinha, né? Uma cervejinha, certo? Então, que mundo. Eu peço só esses presentes nas redes sociais. Um sentimento anti-lusitano.
Newton, eu não sei o que é lusitano. Você sabe o que é lusófono? Lusófono é aquele que fala a língua portuguesa. Luso é português. Antilusitano, adivinha o que é? Um sentimento anti-português. Newton, mas por quê? Comigo. Lá no finalzinho do primeiro reinado, ficou aquele clima entre os portugueses, inclusive na Noite das Garrafadas, que quiseram apoiar Dom Pedro após o seu retorno da região das Minas Gerais, quando ele foi hostilizado pela morte do Libero Badaró e aqui foi recebido com a chuva de garrafas, e os brasileiros. E os brasileiros. Então, os brasileiros, mesmo tendo interesses divergentes, você vai ver isso já já, se voltam contra os portugueses, porque o intuito principal é você tirar o imperador do poder, para que os brasileiros pudessem ter mais autonomia na gerência ou na aproximação de um governo que viesse a ter nas mãos o Estado brasileiro. Então, meu querido, de um lado eu tenho portugueses, do outro eu tenho brasileiros. Uma outra coisa importante, a economia está muito enfraquecida, mas se começa a desenvolver, certo? A agricultura cafeeira na região do Vale do Paraíba, que não vai ser a nossa região mais promissora. Depois virá o Oeste Paulista no segundo reinado e o café vai dar uma alavancada. Beleza? Mas já que eu falei de sentimento anti-lusitano, primeira coisa, eu quero saber se você está com um sentimento anti-niltinho. Se porventura você está com um sentimento anti-Niltinho, certo? Você vai me dizer agora. Se não, eu vou passar para frente. O que é que eu chamo de sentimento anti-Niltinho? Tá dando para entender a aula? Até aqui, a gente só está conversando. Meu querido, hoje eu estou sentado no sofá da sua casa, conversando com você e permitindo que você me pergunte tudo aquilo sobre o período regencial que você teve curiosidade. Então, se você, porventura, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu estou aqui com vocês. Duque de Caxias foi muito foda? Foi, principalmente com relação à política da pacificação. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Monitores, mais uma vez eu peço, dá para fixar meu Instagram afirmando que eles podem baixar o material por lá? Ok? Que eu acho que não receberam lá na questão dos eventos. Sei nem se chegou. Hoje eu estou bem atribulado. Tá ok? Tranquilo? Pessoal, a aula tá tranquila para vocês? Né? Certo? A minha voz continua a mesma, né? Mas os meus cabelos e minha barba, quanta diferença. Se tiver tranquilo, eu já passo para frente para a gente continuar. Aula sensacional, professor. Parabéns pelo trabalho. Ótimo trabalho. Muito obrigado. Os monitores me ajudam muito nisso. Aliás, os monitores do Alphacom são muito foda. São selecionados a dedo. E não é com exame de próstata. São selecionados a dedo. Ok? 56 pessoas, ó, mais 8 pessoas. E eu garanto divulgar um material extra mais tarde. Beleza? Então, vão aí pegando, vão participando, que a gente vai agora passar para um outro ponto da nossa aula, tá ok? Nilton, que ponto é esse? Vem comigo. Os partidos. Eita pau! Eita pau! Cara, sem brincadeira. Dos meus alunos, da época que eu dava aula para Enem, essas coisas, cara, o lag tá muito grande. Só agora eu estou recebendo feedback de vocês a respeito da aula. O lag tá muito grande. Então, vai lá, chama a galera. Temos 60 pessoas assistindo, mais 4 a gente bate a minha meta pessoal, mas quanto mais gente, melhor. Se a gente bater 100, eu faço um sorteio no meu Instagram. Tá ok? 100 pessoas, vai chamando todo mundo. 100 pessoas para as carreiras militares numa quarta-feira à tarde, meu querido, isso é público de carreiras policiais, que é o carro-chefe do Alphacom, mas as militares estão chegando. Já é a segunda carreira do Alphacom. Eu acabo de tacar o pé aqui na câmera. Deixa eu ver se mudou muita coisa, certo? Mudou muita coisa aqui. Pronto, ajeitei de novo aqui com o pé também. Dos meus alunos, eu acho que uma boa parte, uma grande maioria, se confunde no tema que nós vamos trabalhar agora, certo? Se confunde no tema que nós vamos trabalhar agora, que é a composição dos primeiros grupos políticos ou partidos políticos. Vem comigo aqui, comigo, devagar, respira. Eu acho que foi. Quem é que perguntou se eu tinha me melhorado do acidente? Quem foi? Quem é que perguntou aqui? Foi o Myron. Vou só responder com uma coisa, Myron. Olha como é que eu estou dando aula.
dando aula com a bolsa de gelo, compadre. Deixa eu botar aqui de novo. Certo? Dando aula com a bolsa de gelo. Newton, o que foi que aconteceu? Para quem não sabe, certo? Na última segunda-feira, certo? Direto do Pará, calorzão e açaí. A aula passa de 10 para 1000. Beijão. Cara, na última segunda-feira, eu tive uma lesão enquanto lutava, né? E a lesão parecia uma distensão da virilha. Então, assim que eu levantei da aula da segunda-feira, eu caí no chão. Eu encerrei aqui a aula com vocês, na verdade fui encerrado, e eu caí no chão. Aí na mesma hora já liguei para minha esposa e disse: olha, eu acho que eu estou com algum problema, certo? A minha distensão está mais grave. Consegui descer as escadas aqui de casa, peguei o carro, certo? Peguei ela no trabalho e fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico disse: vamos fazer um ultrassom? E quando eu fiz o ultrassom, eu recebi a seguinte informação: eu não tive uma distensão na virilha. Eu rompi o músculo adutor magno. Então eu tive uma ruptura no músculo. Hoje de manhã eu fiz o pior exame da face da Terra, certo? Que é a ressonância magnética, porque eu sou claustrofóbico, por incrível que pareça. As imagens constataram a lesão e na sexta-feira eu vou saber se eu vou operar ou não, certo? Mas vai por mim, não foi o jiu-jitsu não. É uma lesão que eu já não tratava tem bem 15 anos. Eu sou velho, pessoal. Tenho 38 anos, com a carinha de 50, eu tô acabado. Então, meus queridos, mas antes de me machucar, eu finalizei bonito, viu? Com a lapela do kimono. Mas enfim, deixa para outro momento essas conversas sobre minha vida. Só respondi porque o rapaz tinha carinhosamente perguntado se eu tinha melhorado do acidente. Então eu estou em processo, ok? Vamos lá. Agora, esvaziamente. Aí quando eu fui no médico, o médico disse assim: cara, não deixe de praticar, faça pilates, faça yoga para reforçar seu cérebro e seu corpo. Achei tão legal. O médico também era praticante de jiu-jitsu. Mas enfim. Agora, esvazie sua mente, essa parte é muito importante. Durante o primeiro reinado, os dois principais grupos políticos são aquilo que, entre aspas, eu vou chamar de Partido Português, obviamente, aqueles que estavam ligados, né, à administração portuguesa na colônia brasileira e que acabaram meio que puxando o saco, ficando do lado, apoiando em tudo, até nas barbaridades, o imperador Dom Pedro I. Partido Português, primeiro reinado. Quem é que vai gerando um sentimento de nacionalismo, a ideia de que não está dando muito certo essa política centralizadora de Dom Pedro I, que os brasileiros podem tomar mais um pouquinho a rédea da administração do seu país? O Partido Brasileiro. Então, no primeiro reinado, os grupos políticos que eu chamo de partidos, mas não são partidos, porque não há uma estrutura tão organizada a ponto de ser chamada assim, eles são o Partido Português, partidários principalmente do apoio a Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro, ok? Dois grupos políticos. Durante o fim do primeiro reinado, esse Partido Brasileiro, ele já começa a se ramificar. Aí eu começo a ter quem, Newton? Eu começo a ter aquilo que eu chamo, certo? Inclusive, meus queridos, eu vou até mostrar para vocês, no material de vocês, quando eu tenho aqui, regência trina, não, é só mostrar para vocês, tá aqui, lá na primeira parte, quando eu falo de governos regenciais, certo? Eu já coloco para você aqui, certo? As três tendências políticas, certo? Que são a e os brasileiros. Newton, por que você falou A1 e os brasileiros? Por um motivo simples. Vamos lá. A1 deixa guardado. E os brasileiros, 2 e 3. Quem são? Os liberais exaltados e os liberais moderados. Liberais exaltados, liberais moderados. E quem é Os restauradores. Por que você me explicou logo de cara, Newton? Vamos lá, vamos devagar. Partido Português, Partido Brasileiro. Partido Português apoia Dom Pedro I. Partido Brasileiro, contrário às políticas de Dom Pedro I. No finalzinho do primeiro reinado, uma divergência. Liberais moderados, liberais exaltados. Quem eram os liberais moderados? Geralmente membros da aristocracia rural. Quem eram os liberais exaltados? Geralmente membros da burguesia urbana, profissionais liberais. Ok? E os portugueses, Newton? Já que Dom Pedro I saiu do poder, eles agora se auto-intitulavam os restauradores.
restauradores. Os restauradores. Tá ok? Newton, eles têm outros nomes? Tem. Os restauradores, eles eram chamados de caramurus. Os liberais moderados, chimangos. E os liberais exaltados, farroupilhas ou jurujubas. Inclusive, pessoal, tá no seu material, página 2, chegando na página 3. Olha o que é que eu escrevi para vocês. Perceberam, portanto, que tinham lutado pelos outros. Ponto. É com relação ao antigo parágrafo. Assim, são 3 as tendências políticas em jogo no cenário político brasileiro a partir de 1831, a partir da abdicação de Dom Pedro I. Os restauradores, ou caramurus, os liberais moderados, ou chimangos, e os liberais exaltados, ou farroupilhas, ou, se preferir, jurujubas. Tá ok? Então tá no seu material da página, eu falei agora, esqueci, da página 2 para a página 3, tá ok? Newton começa a linha, o Partido Português vira restauradores, o Partido Brasileiro vira liberais moderados, liberais exaltados. Qual é a grande diferença dos liberais moderados e dos liberais exaltados? No caso dos liberais moderados, certo? Eles querem sim ainda um poder imperial, mas com a maior autonomia para que eles possam tomar conta de seus negócios. No caso dos liberais exaltados, eles já chegam a pensar em algo maior, certo? Inclusive em um governo republicano, em uma forma de Estado federativa. Então, essa era a principal divergência entre eles. Só que deixa eu te contar uma história. Os restauradores, eles querem o retorno ao poder do imperador Dom Pedro I. Só que o imperador Dom Pedro I vai morrer, se eu não me engano, em 1834. Ele morre. Newton. Se em 1834 ele morre, o que é que esses restauradores ou caramurus vão querer? Nada. Aí o que é que vai acontecer? Eles começam a se aliar à ala do Partido Liberal, que é menos radical, que são os liberais moderados. Aí dentro dos liberais moderados, tem uma ala muito mais conservadora, que é a ala que se encaixam os portugueses, e uma ala muito mais moderninha, que vai gerar uma divisão. Newton, que divisão é essa? Vai gerar a ala progressista e a ala regressista. Agora deixa eu falar uma coisa. Não vou ficar só na base da lábia, não. Deixa eu ver aqui. Vou riscar o slide. Eu não ia riscar esse slide, mas eu vou agora. Deixa eu pegar a canetinha. Vou botar aqui para vocês, tá ok? Para vocês não dizerem assim, o Newton é ruim comigo. Vamos lá. Lá no primeiro reinado eu tenho... Tá todo torto aqui minha mesa. Deixa eu ajeitar. Pronto. Lá no primeiro reinado eu tenho quem? O Partido Português. E eu tenho quem? O Partido Brasileiro. Perfeito? Partido Português e Partido Brasileiro. O Partido Português e o Partido Brasileiro vão ser chamados de outras formas. Vão ser chamados de quê? Depois, o Partido Português vira restauradores e o Partido Brasileiro, sofre uma ramificação. Isso aqui entrando no período regencial. Os liberais moderados, os liberais exaltados. Liberais moderados, liberais exaltados. Os liberais moderados são chamados de chimangos. Os liberais exaltados são chamados de farroupilhas ou jurujubas. E os restauradores são chamados de caramurus. Perfeito? Com a morte de Dom Pedro I, os restauradores deixam de existir. E eles passam para quem? Para os liberais moderados. Ok? Para os liberais moderados. Com o passar do tempo, esses liberais moderados aqui, eles vão ganhando força. E passa-se a ter, dentro deles, uma ala progressista e uma ala regressista. Certo? Newton, como assim? Os liberais exaltados, que também adentram esses liberais moderados, passam a ser mais progressistas. Os liberais moderados, com a ajuda dos portugueses, passam a ser os regressistas, que no futuro serão o quê? Os partidos liberais e conservador. Você entende que antigamente eles eram todos brigados? Aí meio que, por questões de interesse, o Partido Liberal Moderado ganhou força. No futuro você vai entender por que eles são farinha do mesmo saco. Então isso aqui é só para você entender.
é uma parte muito, 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 muito importante dessa matéria. Beleza? Uma parte muito importante dessa matéria. Depois de Dom Pedro II, o Brasil virou bagunça. Golpe em cima de golpe. Lembrando que, certo? Lembrando que a própria independência brasileira é um golpe, partindo desse pressuposto. Tá ok? Deu para entender? Vamos falar de quem tinha a vida sexualmente ativa. Ora, quem tinha? O Dom Pedro I, né? Mais do que sexualmente ativa. Pelo amor de Deus. Hoje não é dia de vacinação para falar de velho. Olha o outro doido. Certo? Quem é o velho, mas quem é esse menino que apareceu? Certo? Quem é esse menino que apareceu? 61 pessoas, falta 3, né? Essa é a minha aula preferida de história. Valeu, Gabriel. História, né? Na verdade, não é essa de história. Ok? Deu para entender? Foi o segundo ponto da nossa aula. Terceiro ponto da nossa aula. Os governos, né, meu querido? Newton, como assim? Justamente essa separação que nós falamos no comecinho da nossa aula. Newton, que separação é essa? Ora, foram quantos governos? Já falei, depende. Certo? Newton, mas vamos começar pelo primeiro, né? Como diria, assim, algumas pessoas que são bem redundantes. Vamos começar. Olha o que é que o GB Gameplay está falando. Aula boa, estou até fumando uma maconha. Para começar, maconha é escrita sem o I. Então você deveria, além de fumar, também estudar. Haja vista que você não sabe nem escrever o nome daquilo que você fuma. Maconha não existe. É maconha, certo? Cujo principal princípio ativo é o THC, não é? Já devem ter ouvido falar, né? Inclusive que hoje é pesquisada para uma série de coisas. Então, GB Gameplay, eu acho que os games estão subindo a sua cabeça. Você é burro pra cacete. Número 1, por fumar maconha. Número 2, por não saber escrever sequer a palavra maconha, já que você escreveu e teve vergonha apagando maconha. Então você deve estar fumando aí algo em torno de merda de gato, com cocô de cachorro e aquilo que sobra, que talvez seja o seu cérebro, que não contribui com nada. Tá ok? Professor, você usa maconha por 3 anos. Em quantos anos a maconha pode estragar? Eu lá sei quantos anos a maconha pode estragar. Isso aí você pergunta para sua mãe, né? Haja vista que ela te ensinou a fumar maconha, pode ser que ela também saiba quando estraga, né? Então, por favor, mas pelo menos parabéns, você escreveu maconha corretamente. Outro que escreveu maconha, né? Além de tudo é burrio, né? Além de tudo é abestadio, né? Mas enfim, tamo junto aí. Tá ok? Então, galera, regência trina provisória, às pressas. O parlamento estava de recesso, tinha que ter 3 pessoas. Eu citei o Marquês de Caravela, né? Eu citei o Nicolau dos Campos Vergueiro e eu citei o Francisco de Lima e Silva, né? Nilton, o que é que eles fizeram? Primeira coisa, decidiram, certo, respeitar a Constituição e instituir algumas regras para o exercício do poder moderador, inclusive impedindo os regentes de efetivamente dissolverem o poder legislativo, certo? Fecharem o parlamento. Mas também havia uma necessidade, por conta de uma certa convulsão social, de fazer com que os portugueses eles não fossem tão odiados, coisa que vão continuar sendo. Porque lá no finalzinho, quando Dom Pedro I ele estava para abdicar, ele desfez o ministério que era composto de brasileiros e montou um ministério totalmente composto por portugueses. Qual foi a tentativa da regência trina provisória em amenizar a situação? Refez o ministério dos portugueses, o ministério dos brasileiros. Então, vamos aqui comigo. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Dom Pedro I, no finalzinho, cagou tudo, ok? Havia um sentimento antilusitano. A regência trina provisória fez o quê? A regência trina provisória, ela impediu que o poder moderador fosse usado pelos regentes para dissolver o poder legislativo e, assim, dominarem o Brasil com mão de ferro, instituiu o retorno do gabinete composto por brasileiros e também criou o mecanismo necessário para a escolha da regência trina,
que será efetiva durante o período de 4 anos para poder governar o Brasil. A regência trina permanente. Dentro dessa regência trina permanente escolhida, vem um rapaz chamado Diogo Feijó, o padre Antônio Diogo Feijó, que será o principal regente dessa regência trina permanente. E eu peço licença para mais uma vez puxar brasa para minha sardinha para minha brasa, certo? Para falar do material. Quando eu falo da regência trina provisória, eu cito aí, ó, os principais pontos: anistia aos presos políticos para abafar a agitação política, reintegração do Ministério dos Brasileiros, proibição dos ajuntamentos noturnos em praça pública, tornando inafiançável os crimes que ocorressem em prisão em flagrante, que era para não haver agitação, clima de baderna, e promulgação de uma lei restringindo as atribuições do poder moderador, ok? Tranquilo. Aí eu parto aqui, isso está na página 3, ok? Está na página 3, perfeito? Vamos lá para a página 4. Se você está com o material em mãos, na página 4 tem a regência trina permanente. No primeiro parágrafo, eu já digo por quem ela era composta, certo? O brigadeiro Francisco de Lima e Silva, certo? João Braulio Muniz e o rapaz chamado Antônio Diogo Feijó. Estão todos aí, certo? Todos aí, certo? Para você saber de quem eu estou falando. Aliás, né? Eu coloquei aí o José da Costa Carvalho, político do sul do país, o João Braulio Muniz, do norte do país, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. O Feijó, me perdoe, não era regente, ele era uma espécie de ministro naquele momento, consultor. Mas ele é mais importante que os outros. Por quê? Antes de falar dele, deixa eu puxar mais brasa para minha sardinha. Olha o que é que eu coloquei para vocês. A Guarda Nacional, criada durante a regência trina permanente, certo? Em 1831. Depois eu coloquei o quê? O Código de Processo Criminal, do ano de 1832. E depois eu coloquei a Regência Una de Feijó. Newton, mas eu não tô com material. Não tem problema. Vem aqui comigo. Olha o que é que eu apresento para você. Regência trina permanente, criação da Guarda Nacional. Depois você vai dar um print nisso aqui, viu? Depois você vai dar um print nisso aqui. Tem material no Insta do professor. Mariana Nunes, mande o seu Insta, por favor. @prof.newtonmatos. Tá aí, o Robert mandou. Baixa lá. É esse material que eu estou fazendo aqui, com que vocês acompanhem a aula. Beleza? Apresentei para vocês a Guarda Nacional. Newton, já baixei o material. O que é que tem sobre Guarda Nacional no meu material? Meu querido, quando eu falo de Guarda Nacional, eu digo o seguinte: para participar da Guarda Nacional, não pode ser um lascado qualquer, não. Logo no começo do parágrafo sobre Guarda Nacional, eu aponto o que para você? Que o cidadão, para ser recrutado nas principais cidades, ele tem que ter uma renda superior a 200 mil contos de réis. Se fossem cidades do interior, 100 mil contos de réis. Ou seja, a Guarda Nacional, ela é elitista. E ela é mantida por quem? Pelos indivíduos que estão no poder econômico, principalmente pela elite fundiária brasileira. Eles mantêm essa Guarda Nacional. Então, com a criação da Guarda Nacional, vem comigo. Há um momento de desconfiança do Exército. Eu sei que você vai fazer prova para o Exército, deve ser ruim ouvir isso. Há um momento de desconfiança no Exército. Então, a Guarda Nacional, ela vai ganhando força e eu vou diminuindo o efetivo do Exército. Inclusive, nessa própria parte, eu coloco para vocês o seguinte, ó. O efetivo do Exército, ele vai de 30 mil para 14 mil, depois vai para 10 mil homens. Eu reduzo a 1/3 do que ele era anteriormente, entre o ano de 1831, certo? E o ano de 1832. Então, Newton vai de 30 mil homens para 10 mil homens, sim. Agora vem aquela curiosidade que o tio gosta de contar para vocês, né? Quando você estiver estudando, quem já viu as minhas aulas de matriz? República oligárquica, você vai ver que dentro da República Oligárquica tem uma prática, que é a prática do coronelismo. O coronel,
certo? Aquele que está associado ao clientelismo, em que cuida de uma determinada parcela, que está subordinada a ele, que é a sua clientela. De onde é que vem essa expressão coronel? Esses financiadores dessa Guarda Nacional, que é uma guarda elitista, guarda que estará subordinada a eles, receberão o título honorífico de coronéis. Então, o coronel é símbolo de poder, de controle. Na República Oligárquica, você vai ter isso também. Ok? Tranquilo? Perfeito? Olha que coisa legal aqui no seu material, ó. Não tem essa Guarda Nacional aqui, ó? Esse aqui é o uniforme da Guarda Nacional, viu? É o uniforme, esse uniforme é azul, calça branca, é o uniforme da Guarda Nacional. Então, quando você pensar em Guarda Nacional, você que quer, certo? O Auto da Compadecida mostra bem a parte do coronelismo. Mostra assim, embora o coronelismo não tenha sido algo somente ligado ao Nordeste brasileiro. Essa nomenclatura, ela também é utilizada em outras partes do país, né? Inclusive, você vai encontrar lá no Rio Grande do Sul uma figura que é similar à figura do coronel, que são os caudilhos, ok? O caudilismo. Beleza, meu querido? Sem problema até aqui. Massa. Vem comigo. Guarda Nacional Elitista. Proteger os interesses da elite econômica brasileira. Tranquilo? E tem outro ponto que você falou que ia mostrar para mim. Ainda dentro da regência trina permanente. Olha aqui, ó. O Código Criminal. Na verdade, não é o Código Criminal, não. É o Código de Processo Criminal. Mas imagina se eu botasse Código de Processo Criminal. Não ia caber aí no meu espacinho, certo? O Código de Processo Criminal de 1932. 1932. Como é que o Código de Processo Criminal pode ser cobrado na prova do meu aluno? Aí o que é que eu fiz? Eu disse, cara, eu vou imaginar que eu sou o cara que faz a questão. Eu sou um membro da banca que produz a questão. O que é que eu cobraria? O Código de Processo Criminal, ele vai pegar um cargo que já existia, que é de 1827, que é o cargo de juiz de paz. Juiz de paz. O que é o juiz de paz? Ele seria, certo, uma espécie de juiz da comunidade, inclusive eleito pela própria comunidade. Ainda se elege juiz de paz, certo? E o indivíduo tem que ter a idade mínima de 21 anos. Você encontra lá no artigo 14 do texto constitucional atual, certo? A idade mínima para ser juiz de paz, 21 anos. Assim como para ser prefeito, assim como para ser deputado, certo? 21 anos. O juiz de paz, hoje em dia, é aquele juiz que celebra casamento, pessoal. Pronto, ali é o juiz de paz. Nunca antes na história desse país o juiz de paz teve tanta força. Por quê? Porque é uma espécie, o Código de Processo Criminal é uma espécie de autonomia judiciária às cidades, às províncias. Eu tenho um presidente da província, certo? Esse nomeia um juiz municipal, só que esse juiz municipal, ele tem abaixo dele os juízes de paz. Newton. E o que é que esse juiz de paz faz? Ele, aí eu não sei se é intermedio ou intermediário, mas enfim, ele fica ali no meio campo dos conflitos, ele vai ter poder de polícia, ele vai ter poder de processar, ele vai ter poder de julgar. Então, falou em Código de Processo Criminal, se lembra dessa autonomia, desse poder dado ao juiz de paz. Falou de regência trina permanente, você vai lembrar de 3 coisas, meu bebê. 3 coisas. Primeira coisa, criação da Guarda Municipal. Segunda coisa, Código de Processo Criminal. Terceira coisa, eu falo já. E ainda vai ter uma quarta coisa, que eu vou citar na aula que vem, que é onde se inicia a instabilidade do período regencial. Porque o período regencial é um período marcado por forte instabilidade. Beleza? Até aqui algum problema? Não, né? Então vamos lá para o meu slide maroto. Newton acabou? Acabou não, macho. Continua aí, ó. Vamos para a próxima parte da minha linha do tempo. Ato adicional. Newton. Inclusive, pessoal, você vai ver que já já eu vou reverter tudo que eu vou falar sobre o ato adicional.
tudo que eu vou falar sobre o ato adicional. Ok? Então vamos lá. Newton, o que é esse ato adicional? Cara, se fosse hoje, eu compararia com uma emenda constitucional. Newton, eu não sei o que é uma emenda constitucional. Estou aqui para explicar. É assim, ó. O Brasil já teve quantas constituições? Ah, meu irmão, quem assiste aula comigo tá careca de saber, né? Até eu tô ficando careca, imagine você. Tá careca de saber. O Brasil teve Constituição em 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988, certo? Essas aí são as constituições brasileiras. Então, 1824, 1891, 34, 1934, 37, 46, 67, 88. 7 constituições. Há uma grande emenda também em 69, mas não vou falar disso agora. Tranquilo? Cara, você imagina, vamos pegar o período atual, a gente discute um pouco isso e convide pessoas. Já que eu bati 75 pessoas, agora eu quero 100. Então vamos fazer um mutirão. Eu tenho 100 likes, certo? Faltava o meu. Eu tenho 100 likes. Então eu quero 100 likes, 101 agora, 100 likes e 100 pessoas assistindo. Então vamos fazer um mutirãozinho para a gente fazer a melhor aula do mundo também na sexta-feira? Se a gente não chegar até 100, eu falto na sexta, estou doente mesmo, estou de atestado médico. Tá ok? Vamos lá. Imagina, meu querido, é para você entender agora. Esqueça período regencial. Já a gente volta para o ato adicional de 1834, 10 anos depois da Constituição de 1824. E o Nana TV tá mandando aí um recado pro pai dele, ó. Tá mandando um recado pro pai dele. O Nana TV tá em busca do pai dele. Alguém viu o pai dele? Tá mandando um recado aí no chat. Certo? Nana TV, seu pai não está aqui. Alguém viu o pai dele? Né? Tá procurando bichinho, né? Deve ser filho do Tiquinho. Newton quer Tiquinho, Tiquinho de cada um que pegou a mãe dele, né? O Nana TV. Ô, rapaz, né? Já já a gente encontra o seu pai. Viu? Bichinho, né? Vamos lá, bichinho, meu Deus. Filho do Tiquinho. Vamos lá, te conta o seu pai, viu? Seu pai deve estar muito feliz de ter um filho que nem você. Muito feliz. Vamos lá, meu querido. A Constituição de 88. Nós estamos em 2021. O mundo mudou ou não mudou? Mudou. O mundo mudou muito. Imagine você se nós tivéssemos, certo, ainda hoje, as mesmas regras de 1988, mas nós temos, calma, cara, calma, as mesmas regras de 1988 sem possibilidade de alterá-las. Então imagina aqui, na boa, reflete aqui comigo um pouquinho. Cara, em 1988 a mulher não era tratada como ela é tratada hoje. Você concorda comigo? Você concorda comigo que estabelecer regras em que a mulher fosse subordinada ao homem, que o homem tivesse privilégio sobre a mulher, seria algo retrógrado atualmente? Mas talvez não fosse em 1988. Hoje em dia se fala da união entre pessoas de mesmo sexo. Você acha que se discutiria isso em 1988? Hoje em dia se fala de crimes cibernéticos. Você acha que se discutiria isso em 88? Então as constituições, para que elas não possam ficar enrijecidas, defasadas e perderem o seu papel, que deve ser um papel atuante, essas constituições devem ser modificadas de acordo com o seu tempo. E como é que elas são modificadas? Simplificando nossa vida, através das emendas constitucionais. Então, talvez a nossa primeira grande emenda constitucional seja essa aqui, ó. Seja essa aqui. O ato adicional de 1834. Newton, o que é que esse ato adicional vai fazer? Ele vai alterar a Constituição. Lembrou de ato adicional de 1834. Qual é a primeira coisa que você vai lembrar? Por favor, você vai lembrar de autonomia. É com esse ato adicional que se extingue o Conselho de Estado, que era um órgão consultivo do imperador. É com esse ato adicional que se criará as assembleias provinciais. Com o passar do tempo, principalmente a partir de 1891, as assembleias provinciais passam a ser chamadas de assembleias legislativas.
E as assembleias legislativas têm sede na capital dos estados. Então, por exemplo, eu falo de Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará. Então tem uma Assembleia Legislativa aqui. Se você fala do Pará, a Assembleia Legislativa está em Belém. Certo? Se você fala do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa está na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo, na cidade de São Paulo. Pernambuco, Recife, Aracaju, Sergipe, Aracaju. Alagoas, Maceió. Maranhão, São Luís. Amazonas, Manaus. Certo? Então, pelo amor de Deus, Tocantins, Palmas. Então você vai encontrar bem bonitinho aí, certo? Essa ideia. Ok? O que são essas assembleias legislativas atualmente? São o poder legislativo estadual. Naquela época, era o poder legislativo provincial. Só que você não tinha, certo? Só que você não tinha aquela ideia de autonomia. Só que agora essas assembleias, elas serão responsáveis por uma coisa que nunca se imaginou no Brasil. Elas podem tomar suas próprias medidas, certo? As províncias podem arrecadar seus próprios impostos, as províncias podem realizar suas próprias obras, ok? Então, o ato adicional de 1834, ainda dentro da regência trina permanente, ele será talvez o maior ponto de autonomia dentro do Império. O maior ponto de autonomia. Mas fora a questão da autonomia e das assembleias provinciais, que é o mais cobrado, vocês podem efetivamente também lembrar de uma coisa. Com a influência do Feijó, ele diz assim, e que tal se a gente transformasse a regência trina em regência una? E o parlamento votasse em quem será o representante? Obviamente, ele Feijó, que era ministro da Justiça, certo? Durante esse período regencial, ele se dispõe a ser ele o representante. Durante a regência trina permanente, criação da Guarda Nacional, Código de Processo Criminal, ato adicional de 1834. Ato adicional, extinção do Conselho de Estado, criação das Assembleias Provinciais, autonomia das províncias, criação da regência una. Eleição. Não volta a monarquia não. Eleição. Quem é eleito? Antônio Diogo Feijó. O padre Feijó, que será o primeiro regente uno do Brasil. Nilton, você colocou isso aqui? Óbvio que eu coloquei. Óbvio que eu coloquei. Olha ele aí, ó. Figura bonitinha aqui, ó. Tá vendo? O Feijó. Nilton. Vem comigo, meu querido. Me conta uma historinha. Me conta uma historinha, certo? Quando a gente fala, olha, o canal Hard Team acabou de entrar. Se ele tá me chamando de fraco, eu acho que eu tô no caminho correto, né? Mas Hard Team, se você é um cara tão bom a ponto de me julgar, permita que eu lhe faça uma pergunta e você possa me responder, já que você é tão bom. Estou aqui para propor desafios, certo? Qual é o grande lance, inclusive, que a gente não vai trabalhar na aula de hoje, que é para não ficar muita coisa? Meu Deus, já são 4h09. Que a gente não vai trabalhar na aula de hoje para não ficar muita coisa. Cara, é o seguinte. O Feijó, ele vai pegar um Brasil totalmente bagunçado. Como assim totalmente bagunçado? Cara, se eu consigo contar aqui para vocês, se eu consigo expressar para vocês, imagina que você está no local 100% vigiado. E de repente você que nunca teve autonomia, nunca teve liberdade, nota que o vigia saiu. Você tem ou não tem aquela ideia de, cara, eu vou testar essa liberdade? Tem ou não tem? Cara, eu vou agora aproveitar que ele saiu e vou buscar a minha liberdade. Tem ou não tem? Tem, meu querido. Tem. É por isso que durante a regência trina permanente, durante a regência una, certo? Durante a regência una de Diogo Feijó, durante a regência de Araújo Lima e até durante o início do segundo reinado, certo? Até o ano de 1845,
o Brasil ele vai sofrer com as revoltas regenciais, que é um assunto muito cobrado em prova. As revoltas regenciais, certo? As revoltas regenciais. Ô, Luquio, quem é? Danado, você está dizendo doença, não entendi foi nada, certo? Luquio, certo? Quem fez a privada, ó. Galera, só comente se for pertinente a aula, por favor. Cara, não sei, certo? Eu acho que quem fez a privada, realmente eu não vou, talvez, lembrar. Mas talvez a função de fazer a privada seja para pessoas como você ficarem dentro, né? Até porque se equipara muito certo? Com bosta. Então, Luto Free Fire, certo? Eu não sei quem fez a privada, mas, certo? Você devia estar dentro. Poderia ter sido o pai dele, mas ele não tem, optaria o Misael. Vamos lá. O que é muito comum de ser cobrado em prova de carreiras militares? Revoltas regenciais. Uma breve pincelada. Qual é a primeira revolta que você tem que estudar? A revolta dos malês. Onde ela ocorreu? Na Bahia, na cidade de Salvador, certo? Já vou te dar uma surpresa sobre isso, certo? Já vou te dar uma surpresa sobre isso. Revolta dos malês. Ela, cara, tem tudo para ser cobrada em prova. Ela tem caído muito em provas de concurso de carreiras policiais, principalmente PM, que cobra história. Nilton, porque ela é uma revolta diferente. Ela é uma revolta de negros, certo? Alguns, inclusive, escravos de ganho, que são aqueles que têm a permissão para poder, né, trabalhar e assim adquirir recursos para a compra da sua própria alforria. Fala, Ralph, obrigado. Não é por isso que eu gosto dos meus monitores, ó. Eles me dão força. Ralph, ó, já te amo, viu? Ei, meu querido. Então vamos lá. Só que esses negros são muçulmanos. Então, coloquem no seu caderninho Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador, Bahia, feita por negros muçulmanos e que tinham como principal finalidade, certo? Agir contra a escravidão e contra a imposição da religião católica, ainda pela Constituição de 24. Detalhe, queriam a escravização dos brancos e dos negros que não fossem muçulmanos. Revolta dos Malês, estuda. Segunda revolta, certo? A cabanagem. Não confunda com a cabanada, certo? Essa ocorre em Pernambuco. A cabanagem, ela ocorre no Grão-Pará, província do Grão-Pará. A cabanagem, para mim, devia ser a segunda revolta mais cobrada em prova. Qual é o grande lance de você entender a cabanagem? O contexto da província do Grão-Pará, que sempre teve certa autonomia, mas que também, efetivamente, fala Brisa, tudo bem? Mas que também, efetivamente, estava aproveitando aquele momento ali para, quem sabe, garantir, certo, melhorias numa condição de vida que era precária, uma desigualdade social fora do comum, certo? É o que nós temos na província do Grão-Pará. Aliás, o nome cabanagem vem de cabanos, que eram indivíduos que moravam, ainda existe até hoje, né? Ali, adentrando os rios. Quando o rio está seco, beleza, margem seca. Mas quando as chuvas começam, o rio começa a encher e as casas ficam em cima de palafitas. São as cabanas. Você não encontra só no Pará, não. Eu estive recentemente em Pernambuco, certo? E em Pernambuco, em Recife, tem um Shopping Rio Mar. Nas costas do Shopping Rio Mar, você tem um rio, não sei o nome do rio, certo? Mas você tem famílias que moram ali, nas casas de palafita. Aqui no Nordeste, em Pernambuco, em Recife, certo? Obrigado, João Vitor, tamo junto. Ok? Cabanagem. Principal motivo, a condição de vida precária na província do Grão-Pará por parte dos cabanos, certo? Outra revolta que você precisa conhecer, Newton, a farroupilha, certo?
ou Revolta dos Farrapos. A ideia de se fundar uma república sul-rio-grandense, ok? O movimento que mais se estende e vai até o segundo reinado, com a participação de indivíduos como Bento Gonçalves, certo? Com a participação de indivíduos como Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, inclusive descrito aí, certo? Em várias obras literárias, ok? Então esses aí talvez sejam os três principais. Tem outros, tem a Sabinada, a Balaiada, mas eu não quero aqui dar uma aula sobre revoltas regenciais. O que eu quero que você saiba é que durante a regência trina permanente e a regência una do Diogo Feijó, o Brasil vive um clima de convulsão social. Até o ano ali de 1836, principalmente, há uma grande instabilidade. Newton, mas você nota que eu estou adotando posturas liberais, como é o caso do ato adicional, certo? De 1834. Só que quanto mais eu dou autonomia, mais algumas províncias dizem o seguinte: chegou a hora de se revoltar contra o poder central, certo? Chegou a hora de se revoltar contra o poder central. Tranquilão? Deixa eu ver só um negócio aqui, meu querido. Como é que eu posso fazer aqui? Não consigo. Deixa eu ver aqui. Pronto, bloquear. Vale, Deus. Pronto, eu bloqueei aqui essa pessoa, né? Aí tentar. Let them for fire foi bloqueado, né? Um tapa na cabeça, né? Olha aí o rapaz chamado Zeca Brito. Então, perfeito, pessoal. Então, a regência do Diogo Feijó, ela foi muito marcada por essa instabilidade. Ele é, talvez, né, a prova viva que no Brasil nós estamos acostumados com a renúncia ou com a derrubada de alguns indivíduos. Nós estamos acostumados. Então, o Diogo Feijó, ele aí foi para a conta. Beleza? Foi para a conta. Vamos aqui para o nosso slide. Quem é que assume depois dele? O Araújo Lima. É o nosso último período regencial. Último período regencial. Cara, eu acho que você não tem que ter nenhum tipo de problema, certo? Com relação ao período regencial. Me diga aí, o que é que vocês estão achando aí até agora? Só vale o pessoal que não joga Free Fire, né? Pelo amor de Deus. Pessoal que joga Free Fire, não precisa comentar. Só o pessoal que estuda. Aliás, vamos olhar o que está acontecendo aí no chat, para a gente entender. Gente, tem uma hora que você começa a diferenciar homens de meninos. É quando você nota, certo, que roupa de menino não cabe mais em homem. Você está tendo um exemplo vivo disso aí no chat. Enquanto tem algumas pessoas que lutam pela aprovação no concurso público, em colocar uma farda do Exército, em colocar uma farda da Marinha, em serem efetivamente responsáveis, em terem efetivamente uma importância para o mundo, tem gente que simplesmente insiste em ser retardado. No futuro a conta vem. Aquele que hoje dorme menos, estuda mais, se dedica mais, ele no futuro vai olhar para o playboy da época em que ele só estudava e o playboy se divertia e vai ver o playboy acabado e vai ver o indivíduo sem nenhum tipo de perspectiva na vida, certo? É por isso que eu dou muito valor, cara, quando o AlphaCom ele produz essas aulas gratuitas. Por quê? Porque a gente consegue atingir quem não tem grana para estar dentro da nossa plataforma. E você pode notar, pessoal, pega o material que eu disponibilizei para vocês. Compare esse material com o material de outros cursos. Compare esse material, certo, com o material de certos livros. Compare esse material com o material de certas apostilas. E me responde. Tudo sobre período regencial que pode ser cobrado em prova está nesse material. Não está, não? Número 2. Lembra que eu prometi se a gente chegasse até 64 pessoas? Se eu não me engano, a gente chegou até 75 pessoas. Certo? Então, promessa é dívida.
por volta das 20 horas, porque eu tenho que entregar materiais até as 18. Eu vou entregar até as 18 e vou descansar. Hoje é o nosso fechamento aqui no AlphaCom, certo? Hoje é o nosso fechamento. Meu querido, eu vou disponibilizar um material com as principais revoltas regenciais. Você notou que eu não quis falar de revoltas aqui? Que eu pincelei, certo? Que eu disse que a gente estava, né? Que era um ponto para... Eu vou te dar esse material gratuitamente, de presente. O Misael está perguntando onde é que está o link. Misael, eu acho que eu não mandei o e-mail. Ou mandei, não lembro, porque como eu falei, eu enviei uns 50 e-mails de ontem para hoje. Eu respondi quase 100 e-mails de ontem para hoje, certo? A empresa ela tem uma política interna de que cada material a gente responde no e-mail, cada vídeo que grava a gente responde no e-mail, é muito organizado. Eu respondi quase uns 100 e-mails. Então, Misael, vai lá no meu Instagram, certo? @prof.newtonmatos. Nos stories, certo? E coloca lá, tem lá um story, material do dia 28/4. E tem um arraste para cima. Dá uma arrastada lá e pega o material, certo? Pega o material. Mas antes, eu gostei da reflexão com vocês. Cara, certo? Vai ter um momento em que você vai dizer, meu Deus, cara, já não cabe mais em mim as brincadeiras de quando eu tinha 14 anos. Já não cabe mais em mim, certo? Quando a sociedade ela começa a olhar para mim e já começa a achar que minhas brincadeiras não condizem mais com minha idade, eles já começam a me achar um retardado. Eu já começo a ser o cara, certo? Que tem uma máscara de fracassado. Mas se você nesse momento, cara, eu falo muito isso. Se você tem 14, 15, 16 anos, que ainda não pode fazer a ESA, né? Só os meninos de 16, porque se tiverem concluído o ensino médio, eu acho muito improvável, porque terão 17 no dia 31 de dezembro da data do curso de formação. Com os meninos de 15, 16, 17, certo? Eles já começam a se engajar e dizer assim, cara, não é da sorte dos meus pais que eu dependo. Eu não estou atrás de herança. Eu estou atrás de fazer pelas minhas próprias mãos. Quando os meninos de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos, eles estudam, eles começam de vez em quando a ter aquela crise, aquela reflexão. Porra, meu irmão, será que Deus foi injusto comigo? Quantas vezes não pensei isso, cara? Quantas vezes não pensei isso? Eu estava lembrando hoje, sabe? Eu tô com a virilha com o músculo rompido e eu não quero parar de fazer atividade. Então eu decidi, cara, eu vou limpar a casa. Vou andando bem devagarzinho e vou limpando a casa para fazer atividade física. E eu limpando a minha casa, você pode notar, pô, eu moro numa casa bonita, certo? Num apartamento legal, certo? Tem um ar-condicionado na sala, nos quartos. Mas quando eu cresci no bairro pobre, a minha casa tinha aquele chão de cimento industrial, as paredes pintadas com aquela tinta, a gente chama aqui no Ceará de tinta d'água, que parece aquela tinta à base de cal, só que de cor, certo? E o telhado era telhado mesmo, era caibo e telha. Não era forrado, nem com PVC. A porta do banheiro era uma porta sanfonada e os quartos, pela casa ser estreita, eles não tinham, certo? Certo? Eles não tinham como ter porta nos quartos. Então não tinha muita privacidade. Então meu sonho era ter um quarto só para mim. Aí quando ontem eu estava limpando minha casa, era legal, porque na minha casa o piso é de porcelanato. Então que eu estava puxando a sujeira com um rodo, olha a loucura, com um rodo, eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que, cara, vai ter um momento em que os meus alunos também vão passar por isso. Que é do cara se contentar com as pequenas vitórias da vida. É uma casa forrada, certo? É um piso decente, é a condição de procurar na internet comprar o que ele quiser. Ontem mesmo eu comprei um kimono, certo? Ah, mas você não tá parado? Mas eu posso comprar. E quando eu voltar, eu vou estar de kimono novo. Então, cara, eu desejo muito isso para vocês. Professor, é possível estudar a história do Brasil para SpaceX assistindo aulas de história com base na ESA? É sim, porque as minhas aulas estão bem completas. Certo? Se for as minhas, eu posso falar por mim. Certo? Para os outros professores do Alfa também, mas estão bem completas mesmo. Certo? Bem completas mesmo. Viu, Jonathan? Porque, por exemplo, ó, tudo de período regencial a gente está falando hoje. Cara, as de Brasil. Agora você não consegue se preparar somente com as aulas da ESA para a SpaceX. Porque as aulas da SpaceX, elas necessitam de um complementão.
História do Brasil para a ESA vai até só Era Vargas. A história do Brasil para a SpaceX vai até a Nova República. E a SpaceX ainda tem história geral, certo? Certo? Ainda tem história geral. Misael, meu aniversário é dia 6 de junho. Se quiserem se juntar, vocês podem dar um kimono para mim. Então a gente chegou aqui, meus queridos, nessa fase, ó. A gente está saindo do Feijó e chegando no Araújo Lima. A última fase do período regencial. Isso aqui vai ser muito importante para o que você deve conhecer. Newton vai ser muito importante para quê? Vem comigo. Até o governo de Feijó, você nota que eu tenho um avanço dos liberais. Professor, não vi no edital, mas cai revoltas do período regencial da ESA. Na ESA cai de grandes navegações até Era Vargas, cara. De grandes navegações até Era Vargas. Tudo que você encontrar nesse período cai na ESA. Inclusive, pode até passar um pouquinho de Era Vargas, porque tem a participação do Brasil na Segunda Guerra, que vai culminar com a eleição de Eurico Gaspar Dutra, no final de 45, assumindo a partir de 46. Viu? Guilherme, quanto custa um kimono desses? Guilherme, eu tenho kimonos que vão de 250 a 600 reais. Certo? Depende do kimono que eu tenho. Eu tenho um kimono para treinar, eu tenho um kimono para lutar, porque ainda vou competir. Minha vontade é lutar um mundial novamente. Certo? Então, tem todo o preço. Certo? Mesmo dia da sua mãe, 6 de junho. As pessoas costumam perguntar pelo signo, né? Sou de Gêmeos. Então, galera, tranquilamente, você pode estudar por essas aulas que vai dar certo. Vai dar bem tranquilo. Vem aqui comigo, meu brother. É que lá não especifica Era Vargas nem nada do tipo. É porque fala, meu irmão, até a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E a participação do Brasil na segunda... Olha quem tá aqui, macho, o Garnizé. Vem cá, Garnizé. Tive que raspar o meu cachorro, olha aqui. Bichinho, meu Deus. Ele fica preso comigo, dentro do quarto. Então, se um dia a câmera cair, certo? Se um dia na orelha aqui, não tá de boa minha orelhinha. Se um dia a câmera cair, aí você vai ver. Fica aqui, Garnizé. Rapaz, quando você vê o edital, antigamente a ESA cobrava, certo? Mais matéria. Mas de uns anos para cá, pode ter certeza, só vai até Era Vargas. Inclusive, a gente até já alterou aí nos simulados, certo? Já alterou, tem revolta sim no simulado. Vamos lá, mas vamos continuar aqui a aula, já conversei demais. Já eu te mostro o edital, se eu puder aqui, viu? Já te mostro o edital, mas vamos comigo. Brother, deixa eu dar atualizar isso aqui. Deixa o cachorro tá doido para sair aqui. Só atualizar. Pronto, massa. Vamos lá. Quem é esse rapaz aqui que nós chamamos de Araújo Lima, Nilton? Quem é? Nota comigo uma coisinha. Até então, nós falamos de um avanço liberal. E nós falamos de uma instabilidade durante o governo Feijó. O Araújo Lima, ele é mais conservador. Lembra? Os liberais moderados viram progressistas e regressistas. Os progressistas viram liberais. Os regressistas viram conservadores, que são os partidos lá do Segundo Reinado. Pois é, a gente vai chamar esse período que vai até o Feijó de avanço liberal. E a gente vai chamar o período que vai de Araújo Lima em diante, certo? De regresso conservador ou retorno conservador. Aí eu vou lhe apresentar algumas coisas que esse Araújo Lima fez. Vem aqui comigo para você entender. Primeira coisa, leis de revisão. Aí olha como professor de vocês, certo? Olha como o professor de vocês é um cara altamente, certo? Altamente, como é que eu posso dizer? Criativo. Pessoal, fica segurando aí na imagem, que eu vou aqui abrir a porta para o cachorro poder sair, o coitado. Certo? Enquanto isso, eu estou me levantando, certo? Vou abrir a porta, o pobre rei do cachorro, e lá para fora, que eu acho que ele quer fazer xixi. Pronto, voltando.
voltando, voltando, voltei. Pronto. Olha como o professor de vocês é criativo aqui, ó. Olha o que é que eu tenho. Newton, lei de revisão. Olha essa imagem. Eu não sabia, meu irmão, que imagem colocar. Peguei aqui meu gelo, botei aqui, ó. Eu não sabia que imagem colocar, macho. Não sabia. Então, o que foi que eu fiz? Eu botei alguém pensando aí. Botei alguém pensando. Quais são as leis de revisão? Eu vou ter uma lei de interpretação do ato adicional, certo? Isso é muito importante. Uma lei de interpretação do ato adicional. E eu vou ter um novo Código de Processo Criminal. Para aí responder algumas coisas, certo? Comigo, Tiago Henrique. Por onde começar em história? Tiago, me responda. Você está estudando para a SpaceX ou para a ESA? Se porventura você estiver estudando para a SpaceX, você vai dividir a história em 3 blocos. 3 blocos, certo? História Geral 1, História Geral 2 e História do Brasil. E em cada um desses 3 blocos, você vai começar por uma parte diferente da matéria. História Geral 1, certo? Você vai começar pelo conteúdo mais antigo do seu edital. Conteúdo mais antigo do seu edital. Se no teu edital desse ano cai Grécia, você começa em Grécia. Ah, Newton, não, ele começa com feudalismo, então vai começar com feudalismo. Aí você começa daqui. No História Geral 2, certo? Você vai começar com iluminismo. Iluminismo, certo? Para depois seguir pela história contemporânea. E história do Brasil você começa por grandes navegações. Ok? Se você vai fazer ESA, você prioritariamente vai estudar linearmente a história, porque o conteúdo é pequeno. Você vai começar com o quê? Expansão marítimo-comercial. E cuidado para não cometer o erro que a maioria dos alunos comete. Como no edital cai só a história do Brasil na ESA e no Colégio Naval, você não liga para a relação da história do Brasil com a história geral. Não liga. E muitas vezes se lasca aí. Como assim? Falou de grandes navegações, é falar da história europeia. Falou da vinda da família real portuguesa para o Brasil, é falar de história europeia. Falou de participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, é falar de história europeia. Falou do fim da República Oligárquica, é falar de história europeia. Falou de participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é falar de história europeia. Certo? Então você precisa, história geral, na verdade, porque a crise de 29 você estuda muito mais nos Estados Unidos. Então você tem que fazer isso, certo? Certo? Mas não é tudo perto, mais ou menos. Vamos lá. Misael, se você estiver estudando para a SpaceX, fazer aqui um apanhado bem rápido. Quando eu coloco, calma que a gente tem que continuar a aula. Quando eu coloco, por exemplo, história geral 1, vamos pensar aqui que a gente começa por feudalismo. Você tem Baixa Idade Média, aí depois Alta Idade Média, aí depois você tem Renascimento Cultural, reformas religiosas, certo? Pensamento do século XVII, certo? Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Independência dos Estados Unidos, ok? Já é muita matéria. Isso eu fui resumindo para você, porque tem mais coisa. História Geral 1, História Geral 2, Iluminismo, Revolução Francesa. Aí começa, ó, pensamento político do século XIX, certo? Pensamento político do século XIX, imperialismo, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, ascensão dos Estados totalitários, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, neocolonialismo, certo? Neocolonialismo, e vai, ó, pá, até chegar em Guerra Fria. Até chegar na ordem política atual. Pronto, história geral. Certo? Na história geral. História do Brasil. Grandes navegações. Período pré-colonial. Período colonial, aspectos administrativos.
período colonial, invasões estrangeiras, período colonial, ciclos econômicos, período colonial, revoltas nativistas e emancipacionistas, certo? Crise do período colonial, vinda da família real portuguesa para o Brasil, primeiro reinado, período regencial, aspectos administrativos, período regencial, revoltas regenciais, segundo reinado, aspectos administrativos, segundo reinado, certo? Questões econômicas e relações externas, segundo reinado, crise do segundo reinado, proclamação da República, República da Espada, República oligárquica, aspectos administrativos, República oligárquica, revoltas da República Oligárquica, República Oligarca, crise da República Oligarca, era Vargas, governo provisório, era Vargas, governo constitucional, era Vargas, Estado Novo e participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É assim que você deve dividir. Se você não pegou, vai voltando aí, porque essa é a melhor divisão da matéria. Quem vai fazer essa é isso. Nesse contexto, pelo Alfa, você dá em 5 aulas e depois entra no menino. Só que, meu querido, as 5 aulas que a gente tem lá são 5 aulas resumidas. A gente vai aumentar aquela matriz, que nem a gente fez com ESA agora há pouco, certo? ESA, Revolução Inglesa vem depois da aula de Iluminismo, mas você pode jogar a Revolução Inglesa para antes, porque a Revolução Inglesa é do século XVII, o Iluminismo é do século XVIII, beleza? Então, só para não deixar você sem resposta. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Leis de revisão. Meu querido, o que é que vai acontecer aqui? O Araújo Lima, ele vai simplesmente retroceder com quase tudo que a gente viu de avanço liberal. Newton, eu não estou entendendo como assim retroceder. Bem simples, meu querido. O Araújo Lima, ele vai chegar, primeira coisa, um novo Código de Processo Criminal. E esse Código de Processo Criminal vai tirar a autonomia dos juízes de paz, que são aqueles que eu falei, que atuavam como juízes eleitos, que tinham poder de polícia, que tinham poder de acusar, que tinham poder de processar, que tinham poder de julgar, certo? Há uma revisão. Newton, por que que tinha isso? Por que essa força do juiz de paz? Para que as elites locais pudessem ter um acesso maior ao poder judiciário. Revoga, certo? Um novo código. Newton, lei de interpretação do ato adicional. Entenda, coloque na sua cabeça. Lei de interpretação do ato adicional, certo? Retrocede a autonomia dada para as províncias. Aí você concorda comigo. Os liberais que viveram um avanço durante os primeiros anos de regência, agora vivem um retrocesso. Não é assim? O que é que esses liberais vão fazer comigo? Tá vendo isso aí, ó? Esse rapazinho aqui, bem novinho, ó. Bem novinho. Como é o nome dele? Dom Pedro II. Aí, meu irmão, para ser meu aluno, você tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente. Muito obrigado, pessoal. 133 likes, muito obrigado mesmo. Ok? Passamos de 100 likes brincando. Comigo. Olha aqui. Se quando Dom Pedro I abdicou, o filho tinha aproximadamente 5 anos, ele abdicou em 1831, a gente está chegando ao ano de 1840. Coloque mais 9 anos. Dom Pedro II tem quase 15 anos. Ele tem 15 anos incompletos, pessoal. 15 anos incompletos. Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha idade para assumir o Brasil? Não. A maioridade no Brasil era 21 anos, pela Constituição de 1824. Eram raros os casos em que o indivíduo poderia adquirir responsabilidades antes dos 21 anos. Se ele fosse funcionário público, se ele fosse casado, se ele servisse ao exército. Ok? Cara, meu querido, de repente se cria uma ideia. E se nós alterarmos a lei? Um golpe. Um golpe. Se nós alterarmos a lei, alterar para quê? A maioridade vale para todo mundo. Mas para o imperador, ela pode ser menor. Para o imperador, ela pode ser menor. De 21 para 15 anos incompletos. Olha que coisa louca. De 21 para 15 anos incompletos. E se criou um movimento de intelectuais que se reuniam para discutir quais seriam os argumentos para que isso pudesse ocorrer. E se criou, olha aí, ó, o Clube da Maioridade. Clube da Maioridade.
Qual era a função do clube da maioridade? Nada mais, nada menos do que criar argumentos, aspectos jurídicos para que eu pudesse reduzir a maioridade do imperador. Para quê? O governo estava na mão de quem? De Araújo Lima. Ele é liberal ou ele é conservador? Conservador. Então, é uma forma dos liberais retomarem o poder. Como? Os irmãos Andrada cuidam do imperador. E eles são a base desse clube da maioridade. Então, se eu colocar o imperador no poder, o menino não tem nem 15 anos. O menino vai fazer o quê? Ele vai conduzir o Brasil de acordo com seus tutores. E quem são os seus tutores? Os irmãos Andrada. Então, o que é que vai acontecer? Eles querem a todo custo colocar o imperador no poder. É isso que acontece. O clube da maioridade se articula e o segundo reinado se inicia com o golpe da maioridade. O golpe que antecipa em aproximadamente 6 anos a maioridade de Dom Pedro II, que chega ao poder. Aí você diz, Nilton, a aula acabou. Olha aqui, pessoal, a aula não acabou, certo? O nosso minicurso, ele continua. Só que agora são cenas para o próximo capítulo, certo? Que será sexta-feira, a nossa última aula do minicurso sobre Brasil e Império, que é o nosso segundo reinado. Como o segundo reinado é o período mais complicado... Ó, deixa eu te falar. Vou ser bem sincero aqui, vamos soltar real, tá ok? Vamos soltar real aqui. Meu irmão, comigo, qual é o conteúdo mais fácil que pode ser cobrado de Brasil e Império para mim na prova? Primeiro reinado. Te dá um show. Primeiro reinado, caiu, assiste o último encontro que vai ter. Qual é o assunto mais chato? Chato no sentido de que, pode notar, a aula não é a mesma coisa que primeiro reinado. Período regencial. Como é que pode ser cobrado? Já tem até mais conteúdo. A parte política administrativa e as revoltas. Que inclusive é um material que eu vou colocar a partir das 20 horas no meu Instagram. Pode me cobrar lá no direct. Pode me cobrar. Tranquilo? Massa? Agora, qual é chato? O que é chato não quer dizer que é complicado. Por exemplo, sua mãe manda você limpar a privada. Tinha um rapaz aqui falando, certo? Professor, mas tipo havia alguém por trás disso, né? Um afastado, ele realmente tomou decisões sem influência. Pera ainda. Aí que você se engana. Eu vou antecipar alguma coisa, sabe? Você sabe que eu gosto de viajar, já deve ter notado, né? E eu sempre faço uma viagem, tanto para dentro do Brasil quanto para fora do Brasil por ano. E eu viajo países que possam me agregar como professor de história ou como professor de direito. Perfeito? Uma das viagens mais legais que eu fiz foi para o Rio de Janeiro, onde conheci a cidade de Petrópolis, certo? Petrópolis, cidade de Petrus, Pedro, certo? Onde você vai encontrar boa parte das histórias sobre Dom Pedro II, que era apaixonado por aquela cidade. Teresópolis, cidade de Teresa, em homenagem a Teresa Cristina, mulher de Dom Pedro II. Ok? Boa parte das histórias sobre Dom Pedro II você vai encontrar em Petrópolis, no Museu do Império, ok? Carruagem, tudo. Comigo aqui. Comigo. Cara, o Dom Pedro II ele é um fenômeno, cara. Fenômeno. Ele é o melhor administrador que o Brasil já teve, é um dos melhores, sem dúvida. Ele é um cara à frente do seu tempo. Totalmente à frente do seu tempo. Totalmente à frente do seu tempo. Ele é um cara fora do comum. Newton, por quê, meu irmão? Que ele é um cara fora do comum. Para começar, ele é um cara da ciência. Meu irmão, a gente hoje discute se tem governante que é a favor da ciência. Ele é um cara da ciência. Ele é um cara que traz inovações para o Brasil. Ele é um cara que traz missões artísticas. Ele é um cara que incentiva o estudo de história e geografia. Ele é foda. Quando Dom Pedro II chega no poder, obviamente ele tem muita influência com seus tutores. Mas os primeiros anos de governo dele, nem parece que ele é um menino de 15 anos. Ele vai conseguir conciliar os interesses liberais e conservadores. É a fase da consolidação do segundo reinado. Então não é como os liberais pensavam. Ah, Dom Pedro II vai chegar no poder e vai ser um marionete. Não é. É tanto que Dom Pedro II vai ser muito raro, você encontra. Mas você não vai encontrar muitas fotos. Aliás, eu não lembro aqui de nenhuma de cabeça.
em que você tenha Dom Pedro II na fase de adolescente. Não. Ou ele é muito novo para fazer referência ao golpe da maioridade, ou ele já é aquele cara barbado, certo? De mais idade. Dom Pedro II, macho, é muito diferente do que você vê nos livros. Ele é aquele cara branco, os olhos azuis, bonitão, puxou a mãe, Dona Leopoldina, certo? É um cara que foi criado para governar, não é que nem um pai, uma besta fera que caiu com o poder no colo, certo? Que por mais que fosse o príncipe herdeiro, era um cara que não tinha educação para governar. Ele era versado em várias línguas, gostava de música, certo? Então, Dom Pedro II é diferente. Cara, o pai foi o pior e para compensar o filho o melhor. Sim, um dos melhores, pode procurar. Cara, eu vou contar aqui uma historinha. Até para que Dom Pedro II pudesse cometer erros, eu sou suspeito, eu sou muito fã dele. Até para que ele pudesse cometer erros, eram erros discretos. Até um dia desse, Dom Pedro II era tido como totalmente diferente do pai. Dom Pedro II teve um casamento com Dona Teresa Cristina que durou durante a vida dos dois inteira, ok? Ele casou, inclusive, muito novo. Dona Teresa Cristina não era um protótipo de beleza, vou falar isso na aula que vem. Ele casou por um retrato feito que não representava ela, certo? Certo? Era um homem, era assim. Ele casou, cara, com um retrato que não representava. Ele casou por procuração. Mas por que foi difícil para ele arrumar um casamento? Por causa da fama do pai. Por causa da fama do pai. Então ele pegou uma mulher que tivesse assim na rabada certa herança no sentido de nome, de uma família nobre europeia. Você acredita que mesmo eles não tendo toda essa afinidade amorosa, até um dia desse você achou que ele sequer tinha traído ela? Mesmo ele sendo o imperador do Brasil, um homem que podia viajar para qualquer parte do mundo. Hoje em dia já tem alguns livros que dizem, né, a respeito da traição. Ele traiu Dona Teresa Cristina com a Condessa de Barrais. Sabe como é que ele traía? Geralmente eles se encontravam em viagens que os dois faziam para a Europa. Então as traições eram as escondidas em cidades como Paris, certo? Para que ele aqui continuasse sendo o cara que não segue os passos do pai. Ah, Newton, então, pelo amor de Deus, é por um homem desse que qualquer hétero treme, querendo ser, né? Dom Pedro II era bonitão. Era bonitão. Puxou a mãe. É um dos povos que puxa a mãe. Se tivesse puxado ao pai, era ridículo, pai. Certo? Então, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho mais de Segundo Reinado. Ok? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Alguma coisa que porventura vocês queiram? Deixem aí o comentário de vocês. A gente ficou com mais de 50 pessoas a aula toda. A gente começou com 30 pessoas. Bateu um pico, não sei se a gente chegou até 80 pessoas. Mas, eminentes, estamos juntos, meu querido. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente conversou demais. A gente às vezes fica meio chateado com o bate-papo, porque tem pessoas que não dão o devido valor à educação, mas são pessoas como vocês que fazem realmente a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Espero que efetivamente, certo, vocês presente, professor, tá aqui, estamos aqui, eminentes, né? Então, qualquer dúvida, esse é o momento de tirar, certo? Alguma dúvida? Alguma coisa que porventura você queira perguntar? Então, só agradecer, viu, cada um de vocês, só agradecer para que a gente continue efetivamente aí. Sexta-feira tem encontro marcado, não lembro se é 14 ou 15 horas, mas se Deus quiser, aliás, deixa eu ver aqui no WhatsApp. 14 ou 15 horas, já estão me pedindo aqui evento do Alfa. Matéria de História da PMC São Paulo. Massa. Então, galerinha, me despeço de vocês aqui. Deixa eu botar aqui no YouTube. Me despeço de vocês aqui. Muito obrigado e a gente se encontra nos próximos eventos. Acompanhe aí a nossa agenda. Valeu!